Porque ele está preso, a igreja é mais encorajada a pregar. Porque ele está preso, ele evangeliza a guarda pretoriana, 16 mil soldados de escol, a elite da guarda imperial, 2 anos, em 3 turnos por dia, soldados algemados ao lado dele, e ele evangelizando, um por um, um por um, um por um, um por um. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído como presidente das missões estrangeiras do império, porque abriu uma agência de evangelização dentro do palácio e colocou lá o seu melhor missionário, o apóstolo Paulo. Depois de 2 anos, Paulo escreve a carta aos Filipenses, dizendo no capítulo 4, 22, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, não podia visitar as igrejas, começou a escrever cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas que abençoam ainda hoje o mundo. Se ele tivesse solto, talvez nós não teríamos esses tesouros na Bíblia. Por isso eu posso dizer com você, como disse Paulo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por uma prova, por um sofrimento, não se desespere. Deus está no controle. Ele sabe onde você está. Ele sabe para onde você deve ir. Ele sabe o que você deve fazer. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Ele está no controle da situação. Olhe para a vida nessa perspectiva, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2, por favor. Versículos 3 a 5. O apóstolo Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu quero dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. É por isso que não tem vida saudável, casamento saudável, família saudável, igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão não é fácil, mas ele é vital. É por isso que Jesus Cristo diz que se você não perdoa, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoa, você não pode adorar. Se você não perdoa, você não pode orar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você fica doente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Se você não perdoa, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. O perdão é uma necessidade. Mais do que isso, irmãos, o perdão é questão de bom senso. De bom senso. Sabe por quê? Se você guardar mágoa no seu coração, você vai acabar convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. Mais do que isso, você vai se tornar escravo dessa pessoa. Ela vai botar você no chinelo, ela vai colocar você no tronco, ela vai botar você na coleira. Você vai viver escravo dela. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca. Essa pessoa vai deitar do seu lado e vai tornar-se o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e essa pessoa vai se sentar do seu lado e tirar o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e essa pessoa vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Perdão não é simples, perdão não é fácil, mas o perdão é necessário.
Eu tenho que concordar com C.S. Lewis quando ele diz o seguinte: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Pregar um sermão sobre perdão não é complicado. O desafio é perdoar quem nos machuca. A dor mais aguda que eu já senti na vida foi quando eu recebi um telefonema no começo do meu ministério, me informando que o meu irmão, que havia acabado de completar 27 anos no dia anterior, tinha sido esfaqueado e assassinado por alguém criado conosco, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema eu perdi a voz. Quando eu recobrei minhas forças, a primeira palavra que eu disse foi esta: eu perdoo o assassino. Porque na verdade eu não tinha outra opção, ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou a minha vida viraria um inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. O perdão não é opção, o perdão é uma ordenança divina. O perdão é maior do que o ódio. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a alforria do coração. O perdão liberta. O perdão cura. O perdão transforma. O perdão é uma necessidade. Se você guardar mágoa no coração, você vai se autodestruir. Guardar mágoa no coração é como beber um copo de veneno, pensando que o outro é que vai morrer. Perdão liberta você, cura você, restaura você, liberta a sua vida. Mas perdoar não é fácil. Você não perdoa naturalmente. Você só perdoa quando você entende o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que certa feita um rei estava acertando contas com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, mandou vender a família desse homem. Esse homem pediu misericórdia e disse: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, rogou mercê, e ele agarrou o homem e disse: eu não tenho misericórdia de você não, paga o que você me deve. O rei, ao saber disso, ficou irado, mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos e não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos até que pagues o último centavo. Jesus termina a parábola dizendo assim: se não perdoardes uns aos outros do íntimo do vosso coração, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. A parábola termina e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, também não sei quanto vale 100 denários, não entendi o que Jesus quis dizer, não entendi. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Sabe por quê? Porque ninguém podia dever 10.000 talentos no primeiro século. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. São 10 caminhões lotados de barras de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, a juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Por isso, quando aquele homem disse: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que não podia cumprir.
pois esse é o tamanho do perdão que Deus deu para você e para mim. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Ali na frente, aquele homem encontra alguém que lhe deve quanto mesmo? 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. 3 meses e 10 dias. Aquele que acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 100 denários para 10 mil talentos? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Alguém que havia recebido um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está ensinando para você e para mim? Você nunca poderá dizer, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo ciclano, porque eu fui muito humilhado, muito ferido, muito machucado. A Bíblia diz assim, que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. E a Bíblia diz que Deus perdoou a você e a mim, e dos nossos pecados não mais se lembra. Talvez você possa argumentar, pastor, então eu não perdoei mesmo, porque eu posso até perdoar, mas esquecer, eu não esqueço não. Se você está pensando que esquecer é ter amnésia, eu vou lhe dizer que Deus também não esquece, porque Deus não tem amnésia. Deus se lembra de tudo, Deus sabe de tudo. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais jogará no seu rosto aquilo que Ele perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. E é assim que a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Do contrário, as pessoas vão roubar a sua alegria. Agora, olhe comigo para o texto que nós lemos. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Portão para fora era uma igreja missionária. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo quando ele estava em Corinto, ajudou os pobres da Judeia, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Era uma igreja de coração aberto para contribuir, mas portão para dentro aquela igreja era um problema. Até a SAF da igreja tinha problema. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, rogo a Evódia, roga a Sintique, pensem com cordialmente no Senhor. No dia que a Evódia liderava o bazar da igreja, a Sintique não aparecia na igreja. No dia que a Sintique ia para a cantina da igreja, a Evódia não aparecia lá. Tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava muito na igreja, desde que o grupinho dele projetasse-se, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Paulo diz, não camarada, pense no que é do outro também. Tinha gente sempre para Paulo, Paulo, você que não está aqui, tem gente aqui que não dá para conviver não, é complicada demais. Aí Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele era Deus, e ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. E quando ele estava cuspido, esbordoado e ferido e humilhado na cruz, em vez de ele lançar um libelo acusatório contra os seus inimigos e fulminá-los com a sua justiça, ele orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é maior do que o ódio. O perdão liberta, cura e restaura. Talvez você que veio aqui nesta noite vai precisar fazer um telefonema, mandar um e-mail, mandar um torpedo, mandar uma carta, fazer uma viagem, fazer uma visita, mas em nome de Jesus não guarde mágoas. Espreme esse pus até o fim, para que você seja curado e liberto e restaurado por Deus. Do contrário, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, por favor, versículo 19. Capítulo 3, 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
Eu acho que aqui no Paraná vocês não enfrentam esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Aqui no Paraná, dinheiro é solução, não é problema, não é verdade? Mas eu vou lhe fazer uma perguntinha nessa noite. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade, porque as pessoas brigam por causa de dinheiro. Brigam porque tem dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum, sempre brigam. O dinheiro é a maior pomo de discussão e discórdia nas famílias hoje. O grande problema é que Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos amados, tem gente que faz igual o salmista lá, levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que grajearam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não tem tempo para Deus, gente que não tem tempo para o cônjuge, gente que não tem tempo para os filhos, gente que não tem tempo para si mesmo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que tem um emprego, gente que tem 2 empregos, gente que tem 3 empregos, gente que fica orgulhoso de todo ano acrescentar mais um bem em declaração de imposto de renda, mais um carro, mais uma casa, mais um apartamento, mais um sítio, mais isso, mais aquilo, gente que corre malucamente, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Aliás, nós estamos vivendo uma época em que o dinheiro, na verdade, é mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo, é mamon. E há milhões de pessoas no altar deste ídolo. Gente que morre por dinheiro, gente que mata por dinheiro, gente que corrompe por dinheiro, gente que é corrompida por dinheiro, gente que casa por dinheiro, gente que se divorcia por dinheiro, gente que faz tudo por dinheiro, que topa tudo por dinheiro, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vivemos na cultura hoje chamada de globalização, e na globalização nós somos uma aldeia. Por exemplo, a crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008, num efeito cascata, levou à bancarrota a economia de muitas nações. E nós, do lado de cá do Atlântico, sofremos as consequências. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, de onde eu procedo, é hoje o maior produtor de rochas ornamentais do planeta. Muitos donos de pedreiras quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambiou as pernas. Porque nós somos uma aldeia global. E nesta aldeia global, diz Tom Cine, no seu livro Lado Oculto da Globalização, que a economia do mundo, 50% dela está se concentrando nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, antes dessa crise, a Toyota era mais rica do que a África do Sul, a GM era mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que 151 países. Bill Gates, no ano 2000, tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por mês, e hoje não é mais o homem mais rico do mundo. O senhor Carlos Slim já ultrapassou Bill Gates. O grande drama é que nesta corrida, o vetor da sociedade é o lucro. As empresas precisam ter lucro e querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você não tem tempo para você, para Deus, para sua família, se o seu casamento se arrebenta, não tem problema. O que importa é que é preciso ter lucro. E aí o que aconteceu? Nós entramos na onda do consumismo. Quer ver um exemplo? Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso, não. Na década de 70,
70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Quer ver um exemplo? A revista Veja publicou uma matéria recentemente, e eu vou falar bem baixinho, porque as crianças estão aqui, elas não podem ouvir.